Bem-vindos a mais um momento de estudos aqui em nossa casa, Grupo de Estudos Irmã Angélica. Hoje o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo. E assim, é a instrução dos Espíritos, é o finzinho, vamos finalizando esse capítulo. E acho que seria interessante dar uma repassada, para a gente lembrar um pouquinho do que é este reino, né? Quando Jesus diz, meu reino não é desse mundo. Foi naquele momento do julgamento de Pilatos, em que Pilatos tinha que escolher entre Barrabás e Jesus, e lavou as mãos e deixou para o povo resolver o que era melhor, quem que eles queriam libertar e quem que iria para a cruz. E o povo judeu resolveu libertar Barrabás. Mas nesse julgamento e neste momento houve muita humilhação, e Jesus mostrou para nós o que é ser humilde. Quando foi perguntado para ele, és rei? E ele disse, meu reino não é deste mundo. É inquisitado outra vez, então, és rei? Aí ele falou, você que está falando. Né? Então isso mostra o quão humilde ele foi. Ele poderia ter falado, eu sou o rei dos reis. Né? E na verdade ele se colocou num lugar diferente. Ele não falou, não sou nada, não sou ninguém. Não, ele falou, meu reino não é desse mundo. Então ele não negou a realeza dele, mas ele não fez questão de se sobrepor àquele momento. Por isso, crucificaram ele e antes de colocá-lo na cruz, fizeram uma coroa, né, de espinhos e cravaram na cabeça dele. Você é rei? Então toma a sua coroa. Então é assim, é o ápice da humilhação. Então ali ele foi chicoteado, ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi colocado essa coroa, riram dele. Mas ele se manteve, apesar de todo o sofrimento, ele ainda se manteve como aquela pessoa humilde, abnegada, ele entendendo, como se ele olhasse para o povo e visse lá crianças perturbadas, né? Que éramos crianças perturbadas, né? Eu digo éramos porque a gente nunca sabe se nós estávamos lá ou não, né? Então hoje estou aqui como esta pessoa, mas no passado eu não sei quem fui, né? Posso ter participado dessa crucificação, desse julgamento, dessa condenação. Pode ser. Pode ser também que na outra vida eu possa ter vindo negra, eu posso ter vindo japonesa, né? Então a gente nunca sabe. Como são tantas vidas sucessivas, então é sempre bom a gente lembrar que talvez, quem sabe, né? Estava lá também, infelizmente. E óbvio, né, se estou aqui hoje é porque devo ter cometido os meus erros graves ali. Por isso que é infelizmente. Mas aí temos aqui a instrução dos Espíritos. Eu vou ler um trecho porque é um depoimento. É um depoimento comovente, é um depoimento assim muito lúcido e também traz para a gente a humildade. Então, a humildade apesar de tudo. Vocês vão entender o que eu vou acabar de ler. Então, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrena, uma rainha de França, Havre, 1863. Quem melhor do que eu pode entender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor, meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra, se eu não entendi? O que levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me seguiu até o túmulo. Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus.
Que desilusão! Que humilhação, quando, ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que acreditava serem insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinham sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanto desejo na terra. Então era uma rainha, uma soberana da França, não é de qualquer lugar, né? Da França. Nessa época de 1863, a França tinha realmente um poder, então uma rainha francesa, ela era realmente poderosa, muito rica. Então falece e vai, né, para o outro lado, para o mundo dos espíritos. E a surpresa dela foi essa. Imagina só, uma rainha, aquela postura orgulhosa, dona de si, chegar lá e se sente com menos do que aqueles criados dela. Sabe aquelas pessoas que de repente as rainhas maltratam, ou nem sequer olham no rosto, né? Porque eles têm tantos serviçais que infelizmente ainda existem reis e rainhas, mas eles nem olham para o rosto dos serviçais, eles estão lá para servi-los, né? Então é aquela coisa, abre o braço, coloca uma roupa, coloca outra peça, põe aqui, põe ali, eles nem se dão o trabalho de se vestir, né? Comem o que tiver de melhor, dinheiro, joias e o poder. A palavra de um rei ou de uma rainha é soberana. Então, as pessoas ávidas sempre para ouvir as determinações da rainha, a opinião da rainha. As pessoas, principalmente na nobreza mesmo, se matam para ter a atenção da rainha, a aprovação da rainha, a simpatia da rainha. Então, o que nos falta no mundo até hoje são os bajuladores. Então, imagina assim, se uma pessoa que tem hoje uma condição financeira melhor, já é bajulado, já se perde por conta disso, imagina uma rainha. Deve ter sido uma prova dificílima para esse espírito. Porque como você se mantém humilde diante de todos esses luxos, de todas essas facilidades na sua vida? Sem contar que ela era filha de rei e rainha, então ela já foi criada assim. Você é soberana, você vai herdar o trono, você é melhor que todos. Se você quer agradar uma criança hoje, fala, que princesinha, né? Como se fosse aquela coisa de louco. E no caso da rainha, ela foi uma princesinha de verdade. Então, como que esse espírito que reencarnou nessa família, criada desde o berço, como a princesinha, com todos os mimos, todas as facilidades, como ela ia encontrar a humildade? Como que ela ia encontrar a benevolência? Como que ela ia entender que aqueles súditos são iguais a ela? Que ela não é melhor que ninguém. Ninguém ensinou. Ao contrário, ensinaram realmente o contrário, né? Falava-se até que nobreza tem sangue azul, que era para ficar bem diferente mesmo da plebe. E tinha pessoas que acreditavam, né, que o sangue do rei, da rainha, dos príncipes eram azuis mesmo. Que eles queriam mostrar, assim, a superioridade humana. Eram eles. Eles eram quase semideuses. E aí a pessoa desencarna, chega do lado de lá e encontra o quê? A verdade. E aí qual que é essa verdade tão inconveniente? É que ela é igual a todos. E com uma diferença, ela sucumbiu no orgulho, na vaidade, na prepotência, na arrogância.
Então, e os outros, não. Porque foram obrigados a serem humildes. Porque se a rainha ela foi educada para se sentir melhor que todos, os filhos dos criados, eles eram criados para servir. Então, você não pode falar nada, você não tem que dar sua opinião, você não pode olhar no rosto dos nobres, você não pode fazer figura, você tem que entrar, fazer o seu trabalho como se você não fosse nada, como se fosse um fantasma. Vai, arruma tudo, não chama atenção e sai de fininho. Ou seja, você não é nada e você tem que procurar não ser nada, invisível. Porque nós somos assim, nós estamos aqui para servir. Então, óbvio que alguns espíritos, algumas pessoas se revoltavam, né? Com injustiças, com seu orgulho ferido, natural. Mas ainda assim, eles jamais cometeriam o erro de um nobre, principalmente de um rei e de uma rainha. Porque ele foi criado para se enxergar de uma forma menor, que também é errado, mas vai cometer menos erros, porque a rainha. Então, a prova mais difícil que existe para uma pessoa é a prova da riqueza e do poder. Porque assim, sempre vai existir, como eu falei, alguém para te bajular, para te falar o quanto você é maravilhoso. Você percebe assim, a pessoa tem um pouquinho só de poder. Às vezes é um político, às vezes é um dono de uma lojinha. Mas as pessoas gostam de bajular, porque o dono de uma lojinha pode ainda te dar um descontinho. Então já vai agradar o dono da loja. Ou então o dono de uma grande empresa, né? Você vai agradar, as pessoas agradam, achando que você vai receber favores daquela pessoa, considerações, e normalmente não recebe nada. O pessoal também adora bajular, para pegar um pouquinho daquele luxo, para desfrutar um pouquinho daquilo tudo. E é nisso que a pessoa que conquistou aquela posição, às vezes conquistou com muito trabalho, com muita determinação, com muito esforço, honestamente. Mas chegando lá, os bajuladores começam a elogiar como você é uma pessoa maravilhosa. E aí ele começa a achar que ele é realmente superior. E aí é o começo do fim. E aí o corpo, a parte material cresce, mas a parte espiritual é ladeira abaixo. E isso é muito triste, porque não é à toa que a riqueza é uma prova tão difícil. A gente quer crescer naturalmente, porque você querer melhorar a sua vida, você querer progredir, você querer ter sucesso naquilo que você escolheu para fazer, é louvável, né? É até uma questão humana, faz parte do nosso progresso, da nossa evolução, a gente sempre tentar se melhorar em todos os aspectos da vida. O ideal é que você faça uma escolha para um trabalho que também te dê prazer, que te dê alegria, né? E que você, com isso, ganhe o seu pão de cada dia. Se você tiver que ficar rico, ótimo, melhor. Mas se não, você sendo feliz com aquele trabalho, se realizando com aquele trabalho, tá ótimo. Então, quando a gente aprender a procurar a felicidade nas pequenas coisas, a gente vai perceber que o dinheiro ele é importante, mas ele não é essencial e nem fundamental. Ele não é assim, nossa, eu preciso ganhar dinheiro, senão eu não vou ser feliz. Mas a gente, como vive no mundo materialista, a gente tem percebido isso. As pessoas traçam um objetivo, quero ser rico. E vai e passa por cima de tudo, de todos, até chegar lá. Chega lá, fica ainda pior, porque vai cometer erros absurdos. Pois tudo a perder. Então, o que a gente tem que pensar? Somos viajantes, estamos aqui de passagem. Se a gente conseguir realizar bons trabalhos e que se esses trabalhos te derem bons rendimentos, perfeito. E se você olhar para trás e ver tudo que você fez para chegar naquela posição e você não sentir vergonha, se você não tiver nada para esconder de ninguém, se você sentir um contentamento, olha, consegui, me esforcei,
Deus me ajudou, mas eu consegui chegar aqui de uma maneira honesta, plena, feliz, perfeito. Mas é complicado, não é fácil, é uma prova para poucos. Uma outra coisa que a gente também tem que observar é que nas pequenas palavras a gente percebe como é que é a nossa civilização atual, né? As pessoas falam assim, fulano de tal, nossa, fulano de tal venceu na vida. Eu ouvia muito isso quando eu era menina, né? Beltrano, nossa, venceu na vida. Eu pensava, venceu na vida. Porque criança imagina as coisas como elas são, né? Então eu imaginava uma pessoa com uma espada vencendo, né? Uma guerra, venceu na vida. Eu falava, o que será que ele venceu na vida, né? Demorou um pouco, né? Eu era inocente, não entendia ainda o que era exatamente o dinheiro. Eu sabia o que era a falta dele, mas o que era o dinheiro, eu não sabia que ter muito dinheiro era vencer na vida. Então, eu ficava pensando, nossa, né, tal pessoa venceu na vida. Eu quero vencer na vida também, né? Todo mundo quer vencer na vida. E aí você vai crescendo e vai percebendo que o que é vencer na vida é ter dinheiro, né? Pelo menos segundo o que as pessoas exemplificam, né? Vencer na vida é aquela pessoa que ganhou dinheiro. E aí, quando você cresce, você percebe assim, que aquelas pessoas que você achava que tinha vencido na vida, que você ouviu falar que venceu na vida, você fala, nossa, mas essa pessoa não é legal. Ou essa pessoa ela é doente, ou é aquela pessoa sempre mal-humorada, ou é aquela pessoa que não é amiga de ninguém, parece que tem medo de todo mundo. Aquela pessoa que passa por cima de todo mundo, não olha para ninguém, não cumprimenta. São as pessoas que venceram na vida. Então, será que venceram mesmo? E aí eu perguntava, será que venceram? Acho que não. E à medida que você vai observando, vai estudando, e aí quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu comecei a perceber que, infelizmente, muitos que venceram na vida dessa forma, né, só materialmente falando, não venceram não. Eles simplesmente se venderam na vida. Eles venderam a felicidade, o prazer, a alegria, né? A paz. Porque imagina, hoje em dia você ter muito dinheiro, como que você vai saber quem são os seus verdadeiros amigos? Como que você vai ter paz que ninguém vai roubar? Sua casa, seu patrimônio, ou a sua empresa, né? Então, ou quem está do seu lado? São pessoas que te amam? Os seus filhos, eles te amam ou eles estão esperando a herança? Né? Então, a gente começa a observar que às vezes as pessoas perdem tanto tempo para vencer na vida, que tem família e não tem tempo de se doar. Então, ele não tem tempo de amar e ser amado, por exemplo. Mas ele venceu na vida. Então vamos pensar um pouquinho, né? O que é vencer na vida? Eu acho que vencer na vida é aquele pai de família que realmente é amado, independente dele ter ou não dinheiro, independente dele deixar uma herança ou não para a família. É aquele pai de família ou aquele avô que os seus descendentes têm prazer em ficar com ele, junto dele, só pela pessoa dele, e não esperando ele morrer para pôr a mão na herança. Deve ser muito triste isso, você sentir que os seus herdeiros não vêem a hora que você vai embora. Deve ser muito triste. Então, ao passo que deve ser muito bom você estar bem velhinho, não ter nada mais para oferecer para ninguém, ainda assim você ser bem-vindo, ser querido, né? Outro dia eu ouvi o Padre Fábio falar uma frase assim, que a gente tem que querer não ser útil para as pessoas, porque enquanto você é útil, as pessoas estão lá do seu lado porque você é útil de alguma forma. Quando você deixa de ser útil, é que você vai perceber quem são as pessoas que realmente te amam. Então, quando você deixa de ser útil, vai sobrar pouquíssimos.
Mas esses pouquíssimos que estiverem, que fizerem questão de estarem com você, que tiver o cuidado, né, tiver interesse em saber o que é que você viveu, o que você aprendeu, esses sim vão valer a pena. Esse sim não tem mais interesse em você porque você não é mais útil, mas ele vai amar a sua inutilidade. E é isso que é importante na vida, a gente conquistar pessoas que vão nos amar lá na frente, apesar da nossa inutilidade, né? E sendo pobres, né? Porque não adianta você já ser uma pessoa de idade, mas se você ainda vai deixar herança, você não vai ser inútil jamais, né? Então, aquilo que você sabe que você não tem mais nada para dar para você. Você não tem mais nada para dar para o meu filho, eu não tenho mais nada para deixar para os meus netos, só eu e a minha velhice. Eu e aquilo que eu vivi. Eu e as minhas histórias. Você se interessa? Você quer ouvir? Você gosta de ficar comigo? De rir comigo? Então você realmente, verdadeiramente me ama. Então minha vida valeu a pena, então eu venci na vida. Né? Então acho que a gente tem que pensar dessa forma. Vencer na vida é você conquistar amores verdadeiros. Vou ler mais um trechinho que esta rainha tem como depoimento para ensinar a gente. Para se preparar um lugar nesse reino celeste é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática cristã, a benevolência para com todos. Aí eu fiquei pensando, a gente sempre ouve falar em humildade, benevolência, abnegação. Aí eu falei, deixa eu ver exatamente o significado de cada palavra, né? Humildade é uma virtude, né? Pela consciência das próprias limitações. É a modéstia e a simplicidade. São pessoas que não tentam se projetar sobre as outras e nem mostrar ser superior aos outros. Então, a humildade, ao meu ver, é uma arte. Porque assim, a gente ouve muito, principalmente entre os religiosos, né? Que a gente sabe que é necessária a humildade para você atingir o direito de ir ficar do lado do Pai, para você se mostrar um bom cristão, você tem que ser humilde. Então as pessoas falam, eu sou muito humilde. Bom, quando a pessoa fala que é muito humilde, você já pode descartar, porque não é. Porque o humilde nem percebe o quanto é humilde, ele é humilde simplesmente. O humilde, apesar de ter, às vezes, títulos, apesar de ser doutor, apesar de ser especialista, reconhecido, às vezes internacionalmente, ainda assim, ele não fica jogando isso para todo mundo, na cara de todo mundo, para mostrar o quanto ele é superior a todos. Não, o humilde simplesmente é. Ele sabe que ele é tudo aquilo. E ele não precisa falar sobre aquilo todo o tempo. Olha como eu sou bom nisso. Olha como eu sei isso. Porque o humilde, a primeira coisa que ele percebe é que ele sabe muito sobre aquilo que ele se dedicou uma vida inteira, de repente, para estudar. Então, vamos dar um exemplo aí de um médico. Então, ele estudou e se especializou, e ele se interessou, e foi seguindo, e conseguiu, né, ter um renome internacional naquela especialidade que ele se dedicou. E às vezes vem uma pessoa e faz uma pergunta, mesmo dentro da medicina, de uma outra área, ainda sendo da medicina, se ele não é especialista, se ele for humilde, ele vai falar assim, isso eu não sei, eu não estudei sobre isso, eu sei sobre outras coisas, a minha especialidade foi outra, isso eu não sei. Então isso é uma pessoa humilde, porque ele não tem vergonha de falar que não sabe, apesar de tanto estudo, tanta dedicação. Porque é assim que acontece. Por mais que a gente se dedique a uma área, existem todas as outras no mundo que você não se dedicou e você é ignorante naquilo. Então, a humildade já começa aí. Você perceber que você tem limitações. Ninguém sabe tudo. A única pessoa que sabe tudo é Deus.
Então, não adianta você querer mostrar para todo mundo e querer reconhecimento de todo mundo o tempo todo. Isso não é ser humilde. Por mais que você ache que seja, por mais que você... Ou então a pessoa que fala, eu sou humilde. Então, gosta de se vestir mal, uma roupa bem velha, bem rasgadinha, bem sujinha. Mas é que eu sou humilde, eu gosto de ficar assim. Não, isso é desleixo, não é humildade, é falta de cuidado. Né? Eu não passo uma escova no cabelo, é que eu sou muito humilde. Não, você é descuidado com você. Então, sim, você pode se cuidar, você pode ter a sua vaidade, desde que seja limitada, com cuidado, né? Para você não virar um ser como um outdoor. Então, a humildade, ela é realmente é como se fosse uma linha muito tênue entre o orgulho e a humildade. Tem pessoas que se julgam até, pessoas que não são merecedoras, porque acho que eu não sou, acho que eu sou muito orgulhosa, porque eu ainda não aceito certas coisas, eu tenho meus limites, eu sei que eu não tenho muita paciência, eu não sei de muita coisa, e ela está sendo humilde. Então, achando que é orgulhosa, que ainda tem que melhorar muito, ela está sendo humilde. Da mesma forma que uma pessoa que fala assim, espírita, que fala assim, eu tenho certeza que eu não mereço ir direto para uma colônia espiritual. Eu vou ter que passar por um umbral porque, eu não sou perfeito, né? Então eu tenho ainda muito que fazer, imagina. E aí você sabe que aquilo é mentira. Você sabe que ele se esforça bastante, mas ele fala isso, que ele quer ouvir o quê? Imagina, você é uma pessoa tão boa. Então, ele está sendo orgulhoso. Então, é muito complicado. A gente tem que entender bem, é por isso que eu gosto sempre de procurar o significado das palavras, para a gente entender um pouco mais profundamente, antes de falar se é humilde ou não. Aí a rainha falou que a gente tem que ser abnegado. Abnegado é altruísta, dedicado. Então, aquela pessoa que se dedica a alguém, a alguma causa, sem pensar nos interesses próprios. Ela simplesmente se dedica, ela quer o bem das pessoas. Esse é abnegado. Será que a gente consegue ser abnegado por uma causa social, né? Será? Então a gente sempre pode um pouquinho mais, né? Outra palavra que essa rainha diz, caridade, né? A gente tem que ser também, tem que ter empatia. É você se colocar no lugar do outro, é você realmente querer ajudar o outro, sentir amor, sentir que você sentir prazer em ajudar, né? E isso é a benevolência, que é a bondade de ânimo para com alguém, afeto, empatia, é a benevolência, é o prazer em ajudar. Então, essas palavras que a gente acha que sabe, e sabe, mas quando a gente vai lá atrás do significado, a gente começa a perceber que a gente pode melhorar um pouquinho, né? Em tudo. Mais uma frase dela, ó. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, a lágrima que enxugastes. Então não adianta você ser uma pessoa, um doutor em alguma coisa, se você, mesmo no seu trabalho, digamos que eu seja assistente social, né? Então eu sou especializada nisso, eu vou atender como assistente social uma pessoa. Se eu não conseguir me colocar no lugar dela, ter empatia e vontade real de ajudar a solucionar aquela situação que aquela pessoa está de dificuldade, eu não vou estar fazendo o meu trabalho corretamente, né? Então você tem que ter esse esforço, você tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Você pode ter 1000 diplomas na parede, você pode ter sua parede toda coberta de diploma, mas se você não aprender a se colocar no lugar do outro, não vai adiantar nada. Seja lá do que se trate esses diplomas. Nós temos que lembrar que somos seres humanos, um igual ao outro. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Nós temos algumas pessoas que estão bem no caminho
da bondade, estão no caminho do bem, no caminho da elevação, e tem os outros que ainda não encontraram esse caminho. A gente tem a mania de falar é o mal e o bem. Não, o mal é a ausência do bem. Então são aquelas pessoas que ainda não acordaram para o bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, não julgar. Vamos cuidar do nosso progresso espiritual, tentar ajudar tantas pessoas a gente conseguir, obviamente com critério, com lógica, com inteligência. Então, você tem que, para você aprender a fazer caridade, você tem que saber para quem você está fazendo, até quanto você pode fazer, para você não criar pessoas viciadas em caridade, porque senão você não vai estar fazendo bem, né? Tudo isso conta. Essa rainha, ela trouxe essa lição para a gente, esse despertar, né? Esse chamamento para a gente abrir os olhos, que tudo bem, ela era uma rainha, mas eu não sou uma rainha, estou longe disso, mas a gente comete erros também, muitas vezes, de se sentir melhor que aquele que está bem, com muito mais dificuldade que você, né? A gente comete alguns erros, a gente muitas vezes deixa passar, algumas vezes a gente olha com desprezo para alguma situação, que às vezes essa situação está errada mesmo, é uma situação desconfortável, mas a gente tem que aprender a olhar com bondade, olhar sem julgar, olhar com benevolência. É isso que a gente tem que enxergar todos como irmãos. Se a gente conseguir enxergar todos como irmãos ou como nossos filhos, a gente vai aprender a ter um pouco mais de caridade. Então a lição dessa noite é essa, que todos nós possamos aprender um pouquinho mais com esse exemplo dessa rainha. Até mais.